Nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Vinícius Antunes Martins. Como vai, doutor? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Esse tema é um tema que chama a atenção das pessoas, especialmente nesta época. Doutor Vinícius, nós vimos na reportagem a importância do papel do vereador. É um cargo mesmo fundamental para o crescimento de uma cidade, não é? Sim, sem dúvida. O papel do vereador essencialmente é o fiscal. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Inclusive a você, Barassal, inclusive ao nosso telespectador. Mas, primeiramente, é o papel de fiscal. Segundamente, o papel de legislar. E, acima de tudo, é o cara que vai representar você lá perante alguma demanda pontual perante o Poder Executivo, ou, quem sabe, até uma demanda até de legislação, né? Por que não? Sim. Então, é quem efetivamente vai te representar na Câmara Municipal. Por isso que é importante escolher com consciência. Sem dúvida alguma. É justamente nesse período eleitoral que você, o nosso telespectador, vai poder verificar não só a história do candidato, que inclusive está disponível no site chamado Divulgação de Candidaturas ou Divulga Cand na internet, e de modo que você possa verificar efetivamente se a pessoa pode estar lá na Câmara Municipal e está te representando. E importante, essa pessoa vai fiscalizar as contas do prefeito, essa pessoa vai estar lá para, inclusive, numa demanda, poder levar para o Poder Executivo, para o prefeito, alguma coisa que o seu bairro, a sua rua, ou eventualmente até uma parte maior da cidade esteja necessitando. E é verdade, agora que passou o período das convenções, doutor, os candidatos precisam registrar as suas candidaturas, não é? Como é que funciona isso? Aliás, acabou o prazo, não? Até o dia 16, não é? Não, o prazo final para registro. Para registro, perfeito. Terminadas as convenções partidárias, agora no último dia 5, começa o período para registro de todos os candidatos. Esse período de registro vai até amanhã, dia 15. Dia 15. Às 8 horas da manhã via internet, ou seja, pelo sistema, ou até às 19 horas, entregando a mídia física no cartório. Mas assim, a grande maioria dos candidatos já está registrada, mas pode ser que de última hora algum atrasado aí queira registrar essa candidatura. É verdade, né? Até porque já registra antes para não ter nenhum problema, Justamente. Né? Bom, e depois de registrar a candidatura, aí começa a campanha no dia seguinte, dia 16. Isso, no dia 16 começa oficialmente o período eleitoral, que vai até o último domingo, o primeiro domingo do mês de outubro, né? No primeiro turno, se houver segundo turno, aí sim a campanha se estende. Mas para efeitos de vereador é até o dia 6 de outubro. 6 de outubro, né? Isso. Muito bem. Em Sorocaba, são 435 candidatos a vereador até agora, é isso? Isso, exatamente. Você tem alguma ideia de perfil desses candidatos? Olha, esses candidatos eles variam bastante, mas alguns comentários só. Até amanhã, como a gente falou, em tese pode haver mais candidatos. Então, 435 é a fotografia de hoje. Mas a maioria desses candidatos são homens, né? Sem dúvida alguma, candidatos que tendem a ser brancos, heterossexuais, enfim. Mas, sem dúvida alguma, desde 2016 e em diante, o Tribunal Superior Eleitoral tem tentado trazer maior representatividade para as eleições. Então, as cotas femininas, por exemplo, de 30% no mínimo de candidaturas, elas valem para essas eleições. Além disso, candidatos negros e negras têm acesso proporcional ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, né? Dentro de cada um dos gêneros, então os negros na cota masculina e as mulheres na cota feminina, mas sem dúvida alguma a tentativa do Tribunal Superior Eleitoral e das eleições em geral é trazer maior representatividade para representar o povo brasileiro, que nem sempre está bem representado nas câmaras. Ô doutor, são 17,4 candidatos por cadeira na Câmara de Sorocaba nesta eleição? Exato, fazendo uma conta em números gerais, né, 435 por 25. Porque tem um coeficiente eleitoral para definir quantas, né, enfim, quantos candidatos. Exato. Mas assim, em termos gerais, 17,4 candidatos. Hoje a gente estava até conversando fora do estúdio, que provavelmente o coeficiente eleitoral aqui para cada partido deva ficar em torno de 12.700 votos, ou seja, cada partido tem que fazer no mínimo 12.700 votos para poder ter uma chance. É a primeira prova, né? Aí passou a primeira prova, vem a segunda do coeficiente partidário, para daí sim no final as sobras. É por isso que tem muito partido que busca candidato que puxa voto, né? Exatamente, exatamente. Tanto é que esses candidatos normalmente são muito mais financiados que os demais. Mas a verdade é que assim, a gente está imaginando uma eleição com bastante oportunidade. São somente 26 candidatos, é a primeira vez na história do país
com o número de candidatos mais enxuto, né? Número de cadeiras total da Câmara mais um. E aí, quem sabe dessa vez a gente possa ter uma boa renovação, se não pessoas muito boas eleitas aí. Tem gente, doutor, que está vindo para essa eleição que acredita que porque teremos neste ano, ou no ano que vem, né? Na eleição deste ano, mas no ano que vem, mais 5 cadeiras na Câmara, acredita que possa ser um pouco mais tranquilo para chegar. Essa é uma imagem, é uma ideia que é possível mesmo? Talvez seja mais lógico isso para quem já está no cargo, para quem já tem um coeficiente eleitoral alto, para quem já teve 5 mil votos, 3 mil votos, mas para quem está ralando aí, tem que vai chegar pela primeira vez ou vai tentar, né? Vai ter que trabalhar, né? Não, vai ter que trabalhar como qualquer eleição. É uma eleição disputada, é uma eleição que dificilmente candidatos muito inexperientes têm grandes chances, mas sem dúvida alguma, são 5 cadeiras a mais. Portanto, é uma chance de quem não está na política, quem sabe conseguir seu espaço lá. Então, desejo sorte a todos aí para que façam seus votos a partir do dia 16 e sejam eleitos. Sim, e a partir do dia 16, então, começa a propaganda eleitoral, né? Exato. Dos candidatos. Na TV não, na TV e rádio é só a partir do dia 30. E nós vamos até mudar os nossos horários aqui, nós vamos te informar. Mas o eleitor, a partir do dia 16, tem que ficar atento para fazer a sua escolha, a escolha correta. Sem dúvida alguma. Novamente, pesquise sim a história do seu candidato, entre no site que eu comentei, que é o Divulga Cand, tem todas as informações lá. Na dúvida, pergunte para pessoas do seu bairro, estude essa história de quem quer chegar lá, porque o seu voto vai, sem dúvida alguma, fazer a diferença para a pessoa estar lá na Câmara Municipal. Para quem já está eleito, já é mais fácil para o eleitor, ele pode conferir o trabalho ali, o trabalho realizado, do que o candidato prometeu e do que ele fez. Né? Exatamente. E não só o trabalho das promessas, mas efetivamente o trabalho da fiscalização também. Porque o vereador, ele não é só importante para trazer aquele recurso para o bairro, etc., mas muitas vezes de apontar os erros da administração pública para que ela possa ser fiscalizada. Eu, inclusive, acho que esse papel dele é mais importante do que até mesmo o papel de legislar. Sim, bom, Sorocaba merece 25 vereadores? Ou 5 cadeiras a mais, eu digo, porque assim, é claro, tirando aquela questão de conchavo, de fazer política de forma errada, né? A gente está considerando aqui um vereador que vai realmente fiscalizar, né? Então, nesse aspecto, com esse entendimento, 5 cadeiras a mais é melhor para a cidade? Sem dúvida alguma. Lembrando que essa ideia de colocar cadeiras por número de habitantes veio em 2009 na Constituição Federal. E assim, é muito boa essa prática porque permite maior representatividade por número de eleitores. Porque não adianta nada uma cidade muito grande ter poucos vereadores e uma cidade pequena ter muitos vereadores. Sim. O caso de Sorocaba cresceu nos últimos anos e precisava de mais gente na Câmara para poder representar. Inclusive levar demandas para o Poder Executivo através dos seus representantes. Então, sem dúvida alguma, pelo menos no meu entendimento e levando em conta o que você falou, quer dizer, é muito bom. Se a oposição fizer mais vereadores, é maior cobrança para o prefeito. Sem dúvida alguma, muito mais cobrança, muito mais qualidade no debate lá na Câmara a respeito das leis e, sem dúvida alguma, no fim do dia, quem ganha é Sorocaba. Cada vez é mais importante a atuação do eleitor. Ele tem que votar de forma consciente, né? E outra coisa aqui, fica o meu recado aqui, pelo menos uma opinião que eu tenho, nada de anular voto. Não anula voto. Quando você anula voto, os péssimos continuam, porque o péssimo ele sabe fazer. Aquele que quer enrolar, ele continua, né? O político, enfim, que não é o ideal. Esse continua. Então, não anula teu voto. E se me permite também um comentário, a abstenção é sempre muito grande nas eleições. Aqui é mais de 20%. Aqui, né? no histórico, foram 27% de pessoas se abstendo de votar. E mais, de votos válidos, somente 83%, ou seja, 13% dos eleitores que foram para a urna anularam seu voto. E aí então, é aquela coisa. Muita coisa. Não só a pessoa decide participar no dia, mas anula seu voto. Olha, você anular o voto no segundo turno, quando tem um candidato A e um candidato B e você não concorda com nenhum dos dois, ainda assim vai lá. Agora, no primeiro turno, não tem jeito. Não tem jeito, especialmente no Poder Legislativo, no seu voto para o vereador. Também. Se você tem dúvida em votar em alguém, pelo menos vote na legenda. Numa legenda que você acredite, que é possível fazer. É possível. Digite o número lá da legenda e acabou, clica OK. É isso aí. Acabou. Pelo menos assim,
a ideia de mais gente participar da festa da democracia é conseguir com que esse pleito seja legitimado. Muito bom. Olha, é curioso, teremos um maior número de candidatos a vereador ou de cadeiras e teremos um menor número de candidatos a prefeito. Só 3. Exatamente. Eu diria até que é um momento bastante diferente da política local, né? Será que é... Bom, enfim, não vou dar minha opinião aqui, porque senão vai começar a ficar complicado. Mas, enfim, só 3. É uma coisa para entrar para a história. É uma coisa para entrar para a história e eu diria assim que a gente gosta do direito eleitoral quando encara uma eleição desse tipo, encara uma eleição em que você vota para confirmar se aquele mandatário atual é bom ou não, porque os outros 2 naturalmente são de oposição. E sim, o seu voto também nos proporcionais, ou melhor, nos vereadores, é um voto para confirmar se o trabalho dessa Câmara, que apoiou ou não o prefeito, foi igualmente bom. Então é um momento bem histórico, bem diferente. Eu acho que a gente tem muita oportunidade de fazer uma eleição bonita e ter bons resultados. Tá aí a oportunidade. Como são só 3 candidatos, é mais fácil você ter uma posição mais abrangente, né? É mais fácil de estudar. Pô, se fossem 7, 5, um pouco mais complicado. Pulveriza muito mais votos. Apenas 3, é muito simples você encontrar o candidato que você acha correto para eleger. Né? E faça isso, porque Sorocaba merece. Sorocaba merece e o eleitor vai ter oportunidade do dia 16 até a véspera da eleição de poder fazer essa escolha e estudar seus candidatos. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito capaz de fazer isso. Muito bem. E essas orientações ou dicas que a gente está dando aqui e essas informações de vote correto, pense, estude o seu candidato, enfim, os candidatos. Não divulgue fake news. Não divulgue fake news. E isso nós vamos para todas as cidades. Estamos falando de Sorocaba aqui porque o tema foi Sorocaba, mas vale para todas as cidades, claro. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Tá certo. Mais alguma coisa, doutor? Olha, se eu puder deixar uma palavra aqui só de... Primeiro, nosso sistema eleitoral é muito bom, é um sistema eleitoral muito seguro e, sem dúvida alguma, o nosso papel aqui, enquanto advogado, é garantir para o eleitor que o seu voto efetivamente vai no candidato que você realmente quer. E mais, é importante que durante esse período eleitoral você não divulgue fake news, eu já falei isso agora há pouco, porque isso afeta muito, isso estraga vidas e muitas vezes uma pessoa que está indo pela primeira vez disputar uma cadeira se vê diante de um caso, de uma inverdade que não merece. Então, muito cuidado quando for divulgar suas informações, converse com seus familiares, com seus amigos, com quem for. E no dia 6 de outubro, sem dúvida alguma, vamos votar consciente e vamos fazer dessa cidade aqui uma cidade ainda melhor e uma cidade mais capaz de representar o nosso povo. Com certeza, doutor. Obrigado pela entrevista. Conversamos com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Vinícius Antunes Martins. Obrigado, viu? Volte sempre, tá bom?